Boa tarde, crianças. Vamos hoje para a nossa aula de história. Eu só vou dar uma pincelada, porque lá no site já tem uma explicação bem detalhada para vocês, muito boa, sobre a organização social e política dos povos indígenas e os costumes indígenas, certo? Muito bem. Quando a gente estuda sobre a sociedade, indígena ou não indígena, né, a gente tem alguns aspectos que a gente precisa observar, que a gente acha importante. Por exemplo, como essa sociedade, ela se organizava lá no passado. E para isso, para a gente entender o presente dela, nós temos que entrar lá no passado e ver como isso se organizava. Então, falando de organização social e política, a gente tem que compreender, né, qual que é a diferença entre os indivíduos dessa sociedade, né? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o espaço que a criança tem? Quais são, né, as atividades? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os tupinambás. Nas aldeias indígenas dos tupinambás, eram aqueles habitantes do litoral, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Os integrantes dela, eles trabalhavam para o bem da comunidade, a comunidade deles ali. O que os homens faziam? Os homens pescavam, caçavam, eles construíam as casas deles, né, aquelas ocas, eles fabricavam armas e, quando necessário, eles faziam a limpeza dos terrenos, né, para que houvessem a plantação. Assim como eles também ensinavam os mais jovens, né, toda aquela tradição que é passado de geração em geração. Muito bem. Aqui nós temos uma cerimônia religiosa, né, dos povos tupinambás, em que eles estão realizando. Aqui nós temos os dois chefes tupinambás com os corpos adornados por plumas, que são plumas, tá? E qual era o papel das mulheres ali? Elas cuidavam das crianças, plantavam, colhiam frutos e preparavam alimentos e bebidas. Além de confeccionar objetos de uso familiar, como aqueles cestos, redes, potes, vasos de argila, de barro, os enfeites que é usado nas pernas, instrumentos musicais como a flauta. Então, esse era o papel das mulheres. Entre os tupinambás, o líder era o homem mais generoso que tinha ali, né? Que tem ali na aldeia. Para outros grupos indígenas, pode ser um mais idoso ou um mais corajoso. Então, aqui já tem uma diferença entre uma tribo e outra. E o papel do líder era pensar no bem de todos os habitantes do planeta. Da aldeia, tá? Aqui nós temos uma atividade, aí depois eu mando em anexo. Vamos falar um pouquinho sobre os costumes indígenas. Quais eram os costumes indígenas, professor? Vamos lá. Eles usavam vestimentas diferentes das roupas que os portugueses usavam. Quando eles chegaram aqui, era totalmente diferente. Os portugueses usavam um tipo de roupa, né? Diferente um pouquinho da nossa, que antigamente era bem diferente. E os índios usavam umas roupas feitas de palhas, de penas e tecidos. E as vestimentas indígenas também variavam de aldeia para aldeia, de cultura para cultura. As vestimentas e as pinturas corporais realizadas pelos indígenas formavam um grupo de símbolo importante para eles. Então, essas pinturas corporais aqui, sempre, todas elas na classe indígena, ela tem um significado. E por meio dos quais os indígenas expressam a sua cultura e a sua identidade. Ou seja, as vestimentas e as pinturas corporais, eles expressam assim uma cultura, né, deles e uma
a sua identidade. Muitos desses grupos do passado, eles usavam as pinturas corporais e atualmente elas ainda são muito frequentes entre os indígenas. Cada aldeia, cada tipo de aldeia desenvolvia uma forma de pintura que simbolizava aquele povo. Então, eles tinham um ritual entre eles ali. Eles faziam uma pintura que simbolizavam o povo deles. Embora algumas aldeias não tivessem o costume de realizar essas pinturas. E pinturas essas que eram obtidas por itens da natureza, como o urucum, que é o coloral, e o genipapo, que é uma fruta. Ela é muito boa, eu já comi. Tá? Observem aqui, ó, a cultura indígena. Esse aqui é o do Amazonas. Esse aqui é o Camaiuará. Olha a pintura, olha os adereços. E aqui nós temos o urucum e o genipapo. Tudo bem? Entenderam até aí sobre a cultura indígena? Os costumes, perdão, que tipo de costumes, né? As vestimentas diferentes, a cultura, a pintura corporal, que faz um costume diferente, principalmente de quando os portugueses chegaram aqui, né? E isso aqui tudo simboliza, tem um significado para o grupo indígena, tá? Ok? E aqui a organização, como que era? Cada tribo, cada aldeia tem o seu tipo de organização, certo? Tudo bem até aí? Muito bem.